Olá, galerinha, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para mais uma videoaula. Sou o professor Adriano, professor de ciência do 8º ano, Ensino Fundamental 2. Essa nossa videoaula de número 17 tem como objetivo a correção das atividades, página 361 e 364. E trabalhar aí também o tema 2, crescimento e mudança no corpo humano. Dentro desse tema, irei abordar a adolescência, as mudanças físicas na adolescência, as mudanças hormonais, que são elas que fazem com que ocorrem as alterações físicas nos adolescentes durante o período da adolescência. Peguem o livro na página 361, de olho no tema. Diz assim: porque em humanos, por mais parecido que um filho biológico seja com seu pai ou sua mãe, não podemos dizer que ele é geneticamente idêntico a nenhum deles. Nós sabemos que a espécie humana possui a reprodução sexuada. Por meio da reprodução sexuada, a mistura de material genético entre o pai e o mãe, ou seja, o indivíduo gerado, ele vai receber 50% do seu patrimônio genético do seu pai, por meio do espermatozoide, e 50% do seu material genético da sua mãe, por meio do óvulo. Após a junção do gameta masculino com o gameta feminino, vai formar o zigoto, dando origem ao embrião e posteriormente ao bebê. Geneticamente, ele vai ter característica do pai e característica da mãe. Um caso curioso sobre a reprodução sexuada é a variabilidade genética, porque os seres vivos de reprodução sexuada produzem uma grande diversidade de indivíduos geneticamente diferentes, porque durante a produção dos gametos tem um fenômeno da divisão celular chamado de meiose. Ocorre um crossing over, que é a permuta entre pedaços dos cromossomos homólogos. Essa permuta garante a recombinação genética e garante a maior variabilidade genética dos seres vivos de reprodução sexuada. Aí é uma curiosidade para vocês sobre reprodução sexuada. Irei abordar mais detalhado sobre a meiose no tema sobre divisão celular, em outras aulas. Vamos à página 364, questão de número 1. Diz assim: responda as questões. Letra A. Defina reprodução sexuada e reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, a mistura de material genético, e na reprodução assexuada não ocorre essa mistura. Muito fácil. Reprodução sexuada é aquele tipo de reprodução em que há troca de material genético entre o gameta masculino e o gameta feminino. Mas também pode ocorrer a reprodução sexuada em outros indivíduos, como nas bactérias, a conjugação, que é só parte do material genético, não é considerado células reprodutivas ou gametas. Na reprodução assexuada, ocorre nos micro-organismos como bactérias, fungos, amebas. Só que existem alguns seres vivos multicelulares que têm a reprodução assexuada, como eu havia explicado para vocês nas aulas anteriores. Principalmente as plantas. As plantas elas têm a reprodução tanto sexuada quanto a reprodução assexuada. Letra B. Porque a reprodução sexuada é considerada mais relevante para a origem de novas espécies do que a reprodução assexuada. Como eu havia dito naquela curiosidade, é porque durante a reprodução sexuada vai ocorrer a variabilidade genética, isto é, características diferentes na população que podem ser selecionadas, ou seja, pode haver o surgimento de novas características que podem ser favoráveis à evolução e à formação de uma nova espécie ou especiação. Com isso, a gente finalizou a correção das atividades que eu havia passado na aula anterior. Eu peço que vocês peguem o livro, tema 2, crescimento e mudanças no corpo.
Todos nós passamos por um processo conhecido como puberdade. Só que a puberdade ela vai ser marcada pela transição entre a infância e a adolescência. A adolescência é um período, ele varia entre os indivíduos, porque cada ser humano ele tem um biotipo diferente. Cada um tem seu período de maturação sexual, conhecido como puberdade e adolescência. Em geral, o período da adolescência varia de 10 a 19 anos, que é o período de maturação sexual e o crescimento e o amadurecimento do corpo. E aí a pessoa vai estar sexualmente pronta para a reprodução no final da adolescência. Só que, como eu falei, essa variação ocorre de pessoa para pessoa. Por quê? Cada pessoa tem seu próprio biotipo, mas sabendo que todos vão passar por essas mudanças, ou mais cedo ou mais tarde. Não precisa ter preocupação quanto a isso, exceto se tiver algum tipo de disfunção hormonal, como a gente viu em outras aulas falando sobre sistema hormonal. E lembrando que as mudanças que ocorrem no corpo humano está intimamente ligada ao sistema endócrino, que é o que vai promover essas alterações físicas que ocorrem no corpo dos adolescentes. E o que é puberdade? Puberdade, como eu havia dito anteriormente, é a transição entre a infância e a adolescência. Lembrando que ela pode ocorrer ou mais cedo ou mais tarde, depende de cada organismo, porque cada indivíduo tem seu próprio metabolismo, seu próprio biotipo. Logicamente que hoje é influenciado com a alimentação. Principalmente os jovens de hoje, se consumirem produtos que tenham muito hormônio, isso favorece a antecipação da puberdade. A puberdade feminina, atualmente, hoje, inicia por volta aí dos 9 anos nas meninas mais precoces, mas pode chegar até os 14 anos, normal, tranquilamente. Como eu havia dito, não tem idade certa. O que é que marca o início da puberdade nas meninas? Marcado pelo início do primeiro ciclo menstrual, conhecido como menarca, que é quando vai ocorrer a maturação do primeiro ovócito secundário. Só que esse tema de reprodução, de ciclo reprodutivo, eu vou trabalhar em outras aulas. A puberdade masculina também ela é variável. Hoje ela está mais precoce. Iniciei em torno aí dos 10 anos, 11 anos, até os 15 anos. É uma faixa etária estimativa, só que isso não é uma regra geral. Algum tempo atrás, se pudessem botar no tempo aí há uns 30 anos atrás, esse período nos meninos era em torno aí dos 12 anos, hoje em torno dos 10 anos. As meninas eram de 11 a 12 anos, antecipou para 9 anos. Isso se deve também à questão alimentar e à questão hormonal. As mudanças físicas na adolescência. É notável que durante a transição da infância à adolescência, período chamado de puberdade, vai haver alterações gigantescas no corpo dos meninos e das meninas, conhecida como mudanças físicas. Também durante esse processo vai ocorrer também mudanças psicológicas, porque vai começar a conhecer seu corpo, sua sexualidade. E também é o período daquelas descobertas. A mudanças físicas na adolescência ela vai ocorrer muito rápido nesse período chamado de período da puberdade. A mudança vai ser gigantesca, ocorrida principalmente pelos hormônios que vão moldar, transformar o corpo dos meninos e das meninas. E são os hormônios os responsáveis pelo surgimento dos caracteres sexuais secundários ou características sexuais secundárias, que são as que surgem durante o início da puberdade até o fim da puberdade. E lembrando que os seres humanos e os demais seres vivos, eles já nascem com as características sexuais primárias. No caso das meninas, nascem com seus aparelho reprodutor feminino e o menino com o aparelho reprodutor masculino.
E o surgimento dessas características só ocorre depois da puberdade. Quais são os hormônios sexuais masculinos responsáveis pelo surgimento dessas características? É a testosterona produzida pelo testículo, que é o hormônio sexual masculino. Ele quem vai dar ao homem características de homem. E a progesterona e o estrógeno é os hormônios sexuais femininos produzidos pelos ovários. São eles que vai dar às meninas características de mulheres, responsável pela a transformação física do corpo, tanto das meninas, no caso a progesterona e o estrógeno, e nos meninos a testosterona. Logicamente que essas mudanças vão ocorrer ou mais cedo ou mais tarde, dependendo do biotipo e das cargas hormonais. Aqui está mostrando as mudanças no corpo humano na adolescência das meninas do sexo feminino. É notável que vai ter mudança no tamanho, vai mudar o corpo. Por exemplo, as meninas, durante o início da puberdade, vai começar a ocorrer maturação dos ovócitos. Os ovócitos primários se transformam em ovócitos secundários, aí vai ocorrer o primeiro ciclo menstrual, vai surgir os caracteres sexuais, como o surgimento dos seios, que a gente chama de mamilos. Depois aí dos 12 anos, começa o alargamento do quadril, o aumento da massa glútea e depois o surgimento dos pelos pubianos e axilares. São essas características sexuais secundárias que vai surgir durante o período da puberdade. E aqui está mostrando um seio formado, que já é no fim da puberdade feminina, em torno aí dos 17 anos, em média. Aí tem aqui a pele, essa parte externa, tem uma camada de gordura que vai dar volume ao seio, e essa região mais escura aqui é chamada de areola. No centro tem a papila ou o mamilo, e tem aqui os ductos, que é para canal onde o leite vai ser produzido e distribuído durante o período da amamentação. E tem os lóbulos mamários. Esses lóbulos mamários têm que ser cuidados, porque depois aí dos 35, 40 anos, a mulher precisa fazer o exame da mamografia, porque pode ter alguma alteração, surgir alguma doença, entre elas o câncer de mama, que é um câncer muito comum nas mulheres. Espero que ficaram claro aí as mudanças que ocorrem na adolescência nas meninas. Obviamente que é em torno aí dos 18 anos, 19 anos, aí encerra o período da adolescência nas meninas, que é um pouco mais rápido que os homens, e começa a cessar o crescimento e as mudanças sexuais, elas também se estabilizam. No término da adolescência feminina, ela é variável, ela não é igual para todas as meninas. As que iniciaram o ciclo da puberdade mais cedo, com certeza vai terminar o período também, o final da adolescência mais rápido. As que iniciarem mais tardio, com certeza vai levar um pouco mais de tempo, pode chegar aí aos 18 até os 19 anos. O que é que marca o término da adolescência? A maturação sexual, as meninas já estão sexualmente maduras, prontas para a reprodução. Completo desenvolvimento do corpo, a maturação do corpo. A massa óssea já se estabiliza. E o crescimento também vai haver uma redução dos 19 anos em média, e vai cessar o crescimento. A partir daí, não vai mais crescer. Ou se crescer depois dos 19 anos, muito lento, um crescimentozinho mínimo. Lembrando que as meninas têm um crescimento mais rápido que os meninos. Depois dos 16 anos aos 18 anos, o crescimento das meninas é um pouco mais lento e dos meninos fica um pouco mais acelerado. Isso vai diferenciar a estatura média dos meninos das meninas nessa faixa etária. Mudança no corpo humano na adolescência nos meninos, no sexo masculino. Elas são um pouco parecidas com as meninas, só que o surgimento de outras características. Os meninos, como eu havia dito, ela começa em torno aí dos 10 anos.
10 anos e vai até os 19 anos, em média. Em alguns mais tardio pode chegar até os 20 anos, isso mais é errado. Lembrando que o início da puberdade vai começar a iniciar o surgimento das características sexuais secundárias. Aí por volta dos 11, 12 anos, desenvolvimento do tórax vai aumentar a massa torácica, as espáculas vão aumentar e o peso também do adolescente vai ser de 50% a 80% do peso do adulto. E a altura também vai ser mais ou menos atingir uma altura média de mais ou menos 80% da altura que ele vai atingir quando chegar ao final da puberdade. Logicamente que isso é variável, depende de pessoas para pessoas. Tem meninos que até os 12, 13 anos ele tem um crescimento mais lento. Entre os 13, 14 anos até os 19 anos ele tem um crescimento mais acelerado. E alguns pode crescer até os 20, 21 anos. Aí encerra o crescimento. Aí por volta dos 13, 14 anos vai ter alteração na voz devido ao engrossamento da região da traqueia, chamado pombo de Adão. Entre os 15 e 16 anos vai surgir os pelos axilares, aparecimento do bigode, a maturação sexual, aumento dos testículos e do órgão genital masculino. Pode também surgir o acne, que é as espinhas. Isso também acontece nas meninas, devido ao aumento da oleosidade. Aí a barba surge depois dos 17 anos. E também alguns os pelos sobre o peito e fim da puberdade. Aí marcou as alterações físicas nos meninos. Só que durante essa mudança, além das alterações físicas, e tanto nos meninos quanto nas meninas, tem as alterações psicológicas, que é quando o adolescente vai conhecer melhor seu corpo, a sua sexualidade, vai ter os conflitos, as descobertas, ou seja, é uma mudança enorme, tanto a mudança física quanto a mudança psicológica. No término da adolescência masculina, também é variável, como eu havia dito, ela varia de pessoa para pessoa. Lembrando que todos, ou mais cedo ou mais tarde, passam por o período da adolescência. Aí o que é que ocorre durante o término da adolescência? Maturação sexual também nos meninos, já estão sexualmente maduros, prontos, aptos para a reprodução, completo desenvolvimento do corpo, a massa corpórea também já está completa, massa óssea, a redução do crescimento, aí por volta dos 21 anos, aí cessa o crescimento. Os homens de 1 a 2 anos eles crescem a mais do que as meninas, mas isso não é regra geral, é em média. As mudanças hormonais. As mudanças hormonais elas são ocorridas devido ao sistema endócrino. A hipófise ela é uma glândula endócrina estimulada pelo hipotálamo que estimula as gônadas, tanto as gônadas masculinas quanto as gônadas femininas. As gônadas masculinas é chamada de testículos e as gônadas femininas é chamada de ovários, que são glândulas endócrinas, produtoras de hormônios. As gônadas femininas, que são os ovários, como eu havia dito, produz a progesterona e o estrógeno, que são os hormônios sexuais femininos. As gônadas masculinas, que são os testículos, produz o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. O hipotálamo, que é a região do encéfalo, ele vai estimular a glândula hipófise a liberar os hormônios gonadotróficos, conhecidos como folículo estimulante, FSH, e LH, hormônio luteinizante, que atua sobre as gônadas, como eu havia dito, as gônadas masculinas e femininas, estimulando a liberação de hormônios gonadais na corrente sanguínea. Na mulher, a glândula-alvo do hormônio gonadotrófico é o ovário e no homem são os testículos. Ou seja, como eu havia trabalhado lá no sistema endócrino, os hormônios eles vão agir especificamente nas células alvos no órgão-alvo.
porque eles são específicos, eles vão ter afinidade com aquele órgão. Aqui está mostrando um esquema como é que age o hipotálamo. O hipotálamo ele estimula positivamente ou negativamente a glândula hipófise para produzir os hormônios gonadotróficos, que é chamado de luteinizante e folículo estimulante. Luteinizante LH, folículo estimulante FSH. Ele estimula tanto os ovários quanto os testículos. Só que nos ovários, ele vai estimular a produção da progesterona e do estrogênio, que são os hormônios sexuais femininos. E ele também vai ser responsável pela manutenção do ciclo menstrual nas meninas. Essa parte sobre ciclo menstrual vai ser trabalhado em outras videoaulas sobre o sistema reprodutor feminino. Com isso, eu finalizei o tema, as mudanças que ocorrem na adolescência. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre a puberdade, as mudanças que ocorrem no corpo do menino e das meninas, o que são características sexuais secundárias, o que é puberdade, as mudanças hormonais. Eu deixo para vocês essas 5 atividades que vocês irão fazer baseado na aula de hoje e eu irei corrigir na próxima aula. Aí essas 5 questões. Primeira, explica o que é puberdade. Segundo, quais as mudanças que ocorrem nas meninas e nos meninos durante a puberdade. Terceira, explica o que é adolescência. Ela ocorre da mesma forma em todas as pessoas. Quarta questão, como os hormônios alteram o corpo humano durante a puberdade. E quinto, o que são características sexuais secundárias. Eu quero que vocês falem tanto as masculinas quanto as femininas. Obrigado a todos pela atenção e até a nossa próxima aula.